Denilson, tá por aqui, já tá uma confusão. Tudo aqui. O que aconteceu aí, Denilson? Confusão aqui. Ixi, mano, caiu tudo aqui. E aí, feliz Dia das Crianças, boa tarde. Boa tarde pra você. Estão me ouvindo também. bem? Bem. Quer que aumente aqui? André, tudo bem? Beleza. Tudo certo? Tudo certo, cara. Prazer, mano, fazer um trabalho com você. Prazer é Essa meu. coluna. Ouvintes Band News FM, aquele abraço, já desejar um feliz Dia das Crianças. Em especial o Davi, meu filho de 6 anos, minha filha de 11, que eu fui dar Feliz Dia das Crianças pra ela. Papai, não sou mais criança não. 11 anos de idade. 11 anos de idade. Falei, se é criança assim, vai ser sempre criança. Bom, André, ouvintes Band News FM, é o seguinte, campeonato pegando fogo. Esse segundo turno tem guardado aí boas surpresas pros torcedores. Em especial aí o do Grêmio, né, que perdeu o Felipão no comando. E eu tenho falado ao longo dessas últimas semanas em relação ao Grêmio, que não era nem a pauta agora, mas eu já vou chegar na pauta que eu quero falar. Mas era importante falar um pouco pro torcedor gremista dessa situação do Grêmio, né? Que são os ingredientes de um time que tá a caminhos largos pra Série B, né? É briga de jogadores dentro do vestiário, é o Felipão, quando então o treinador estressado na coletiva de imprensa, jogador experiente, nesse caso o Rafinha, brigando com o Gandula e sendo expulso pós apito final do jogo, e desempenho e performance dentro de campo, que é o principal, não tem acontecido. Então o Grêmio tá caminhando a passos largos, porque se a gente puxar na história de todos os times que caíram, grandes, com todo respeito aos demais, mas enfim, os que caíram, Palmeiras, por exemplo, Corinthians, o histórico foi muito parecido, né? Bons times, tecnicamente, e aquele discurso, tem time pra não estar nessa zona de rebaixamento, não. Tem time pra estar na parte de cima da tabela e tal. Então, os comentários também comunicadores aí do esporte, é o mesmo. Também acho que o Grêmio não tem time pra estar na zona de rebaixamento, mas enfim, na zona de rebaixamento. Um outro time que reconheceu, através do seu treinador, Crespo, foi a primeira vez que ele reconheceu que corre risco sim de zona de rebaixamento, de cair para a Série B, depois de 5 empates consecutivos e com times, André Coutinho, que lutam aí embaixo da tabela, né? Eu imagino que a matemática do Crespo, antes desses 5 empates, se a gente citar só alguns, Juventude, o próprio Santos, Chapecoense, América, então são todos times que estão ali nessa briga na parte de baixo da tabela. Então o Crespo deve estar imaginando, poxa, são 5 jogos, são 15 pontos, sei lá, se a gente conseguir fazer 6, né, já dá uma respirada. É só imaginar o São Paulo hoje com 36 pontos, brigando lá em cima, visando o Libertadores, mas isso não aconteceu, e devido à falta do resultado positivo, o Crespo na coletiva ontem pós-jogo do Cuiabá, que foi mais um jogo muito ruim do São Paulo. Hoje no jogo aberto a gente estava tentando lembrar uma segunda finalização, porque a gente só lembrou da do Luciano numa meia bicicleta no jogo, e graças ao Volpi o Cuiabá não conseguiu sair com o resultado pelo menos de um 2-0, pelo menos, porque o Volpi teve uma participação importante, e individualmente falando, para ele foi bacana ter essa participação, independentemente do torcedor achar que ele só faz defesas boas, ou ele só aparece em jogos que não vale nada. Eu penso ao contrário, o jogo de ontem valia muito, né? Valia muito pro São Paulo respirar um pouco mais na competição, começar a pensar em algo melhor, né? O Crespo falou na coletiva que num passado não tão distante ele estava falando em vaga em Libertadores. Eu já acho quase impossível vaga na Libertadores pro São Paulo. Denilson, pode virar um G9. Tô achando que até com um G9 o São Paulo não vai conseguir, devido à performance que o São Paulo vem tendo nessa reta final. Só para finalizar, falar dos 3 próximos jogos do São Paulo. São Paulo pega o Ceará agora, na quinta-feira, e que é um confronto direto, mais um confronto direto de um time que está embaixo da tabela. Hoje é o 14º colocado com 1 ponto só atrás do São Paulo com 30, ou seja, 29 e 30. Então São Paulo precisa vencer esse jogo, porque depois pega Corinthians e Bragantino. Bragantino e Corinthians são os 2 times que estão confortáveis aí na tabela. Dito isso, essa minha participação, que foi brilhante, que você tá encantado com essa minha... André. Não, sem brincadeira. Eu acho que assim, é um campeonato que nesse segundo turno tá guardando grandes surpresas. E só pra finalizar, que eu também não iria falar disso, mas o Palmeiras tem que abrir o olho, que o Palmeiras enfrenta o Bahia. O Bahia que tá o primeiro colocado ali, o 17º na zona de rebaixamento, é o primeiro. E o Bahia tá se recuperando. Denilson, tá na zona de rebaixamento. Não. Com o Guto Ferreira, já venceu o jogo anterior, se eu não me engano, contra o Atlético Goianiense, venceu bem, confortável, tranquilo, jogando bom futebol. Então, pro torcedor palmeirense, para finalizar, não achem que o jogo contra o Bahia vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito complicado.
Tanto é que o meu resultado que eu dei lá no jogo aberto, só palpite, o palpitômetro, né? Foi de 1 a 1. Todo mundo pode palpitar. Foi de 1 a 1. 1 a 1. Tamanha dificuldade que eu acho que o Palmeiras vai encontrar contra o Bahia. E se não vencer, pra finalizar, nossa, tô finalizando muito. E se não vencer, aumenta ainda mais a responsabilidade e essa pressão que o Palmeiras já vem enfrentando depois dessa derrota pro Bragantino. Você falou do Grêmio, do São Paulo, né? E além de tudo, né, Denilson, o Bahia voltou a jogar bola. Isso. O Sport emplacou 3 vitórias consecutivas, Bem ou lembrado. seja, praticamente hoje a gente tem só a Chapecoense já condenada. De resto, o negócio tá muito... 99%. Tá muito próximo, né? Tá muito próximo. Você acha que o Crespo corre risco se o São Paulo não ganhar do Ceará? André, corre muito risco. Eu me arrisco em dizer que quem tá segurando o Crespo até agora é o Muricy Ramalho. Até por uma questão de experiência, o Muricy Ramalho sempre expôs aí a opinião de que ele não gosta dessa, até quando ele exercia a função de comentarista, que ele não gosta dessa situação de ficar trocando de treinador, acho que tem que dar tempo pro treinador, mostrar o serviço e tudo mais. Vale lembrar que, poxa, 1 ano e meio pra cá tá sendo um ano diferente, né, por causa dessa sequência de jogos, a insistência com alguns jogadores, ou a falta da sequência de alguns jogadores. O principal deles, que veio na minha cabeça agora, o Benítez não consegue jogar, impressionante. Só pra contar uma historinha rápida, feriado, acho que a gente tem tempo mais pra falar, né? Bom, enfim, só contar uma historinha rápida, André. Quando o Coutinho, o Benítez foi contratado, um dos amigos que tem, enfim, moral lá no Vasco, me ligou e falou assim: Denilson, São Paulo contratou um jogador que não consegue jogar 3 jogos. Na época, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu nem falei isso no ar. Porque esse meu amigo era amigo de um cara que jogava na mesma posição que o Benítez e tal. Eu falei, tá falando porque é amigo do cara que joga na mesma posição, então tá, tipo, queimando o cara, assim, sabe? E, cara, o tempo mostrou que o cara tinha razão. De que realmente o Benítez não consegue jogar 3 jogos. E seria interessante o staff do São Paulo, e principalmente o departamento médico, vir a público. Falar, poxa, o Benítez tem um problema assim, assim, assado. E, óbvio que eu tô pedindo muito também, isso não vai acontecer nunca, mas transparência, como o Crespo teve, pra mim demorou, mas ele foi irreal com o torcedor. Falou, a gente realmente tem que olhar pra baixo da tabela. A gente tá a 4 pontos na zona de rebaixamento, toda essa sequência que a gente teve, a gente não conseguiu respirar. Só que ele deveria ter falado isso aí já antes. O São Paulo já vem correndo na esteira, sem sair do lugar, já antes. Então seja sincero com o torcedor. O torcedor não é bobo, André. Não, especificamente São Paulo, mas generalizando, o torcedor não é bobo. O torcedor entende, o torcedor vê que o desempenho e que a performance do seu time, ela não é legal. Ao contrário do que o Corinthians está vivendo hoje. Se você perguntasse pro Corinthians há 12, 13, 15 rodadas, o torcedor corintiano falaria assim: a gente vai cair, a gente vai brigar para não cair. Hoje, se você perguntar pro torcedor corintiano o que ele pensa do time, alguns, né, os mais empolgados, falam, não, vamos ser campeão. Mas vaga na Libertadores tá muito poupável pro Corinthians hoje. E não tô te falando nem de um passado muito distante. Então o futebol tem essa dinâmica, né? E o São Paulo já tá há algum tempo correndo nessa esteira, sem sair do lugar e tendo um desempenho ruim. Se fosse um desempenho bom, oportunidade de gols, o cara teve 10 oportunidades, não conseguiu fazer, bola na trave e tal. Ontem o Walter, goleiro do Cuiabá, praticamente fez aquela defesa da bicicleta do Luciano e acabou. Então é muito pouco para um time que quer pensar, de repente, numa Libertadores. E que fez o investimento que fez, né? Denilson, foi muito bom o papo, hein? Nós. Valeu. Essa semana é só hoje ou moiô? Acabou. Semana que amanhã não vem. Amanhã eu venho, mas esse horário. Outro horário. Poxa. Amanhã vai ser a Gabi. Amanhã você vai estar mais bem. Vamos fazer uma panela aí. Vambora. Tô zoando. Beijo, ouvintes. Um abraço. Feliz Dia das Crianças.